Você vai ver nesta reportagem uma dúvida que foi enviada por vários inscritos do canal Vim Te Mostrar. O que acontece com os cadáveres que são doados para a ciência quando não são mais úteis? A reportagem gravada anteriormente mostrou o Vida Após a Vida, um dos programas pioneiros de doação de corpos no Brasil, que é realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. A iniciativa é coordenada pelo professor Kennedy Martinez. Vamos relembrar? O Vida Após a Vida é um programa de doação de corpos, né? Nós temos no país aproximadamente 30 programas de doação, né? Aqui é o programa mais antigo que nós temos, ele vem de 99, né? Portanto, fazendo agora 24 anos, né? Serve de base também, né, a outros programas que estão iniciando, e ele é fundamental, né, na captação de corpos para fins aqui de ensino e pesquisa, né? Os cursos da área da saúde, medicina, odontologia, fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional, enfermagem, né? Quer dizer, farmácia, psicologia, todos eles necessitam, né, do ensino da anatomia, né? É uma disciplina básica, né, necessária a esses cursos, e evidentemente há áreas, né, ou disciplinas, né, como por exemplo a cirurgia, né, da propedêutica. Portanto, a anatomia ela é fundamental e tem o programa, né, de doação de corpos, o Vida Após a Vida, como seu alicerce, sua base, né, na captação de corpos. Estes sacos plásticos em cima das mesas estão cobrindo cadáveres. Nós gravamos na sala de anatomia e é ali que os futuros profissionais de saúde estudam e veem como realmente é um corpo humano. E nesta sala há um tanque em que são guardadas as peças, que é como são chamados os pedaços de corpos que ficam imersos no formol. Na mesma reportagem, vimos a câmara fria, em que são armazenados os corpos com a técnica Fresh Frozen, que faz a conservação a baixas temperaturas com substâncias químicas que impedem o congelamento. Isso permite um aspecto bem próximo ao que é percebido com o corpo vivo. E eu entrei num depósito diferente. Que são os tanques onde ficam guardados os corpos? Perfeitamente. É o processo mais tradicional que emprega o formol, né? Ou outros líquidos conservantes, né, como o Thiel, por exemplo, o Laskovski, né, que é o Laskovski, são outras soluções, mas o forte aqui é o formol. E aí nós temos aqui 4 tanques, né, esse aqui é um deles, né, de aço inox, onde nós reservamos essas peças, esses cadáveres, né, dissecados ou não dissecados, né? Então, às vezes, ele fica um tempo aí, né, sem dissecar, para depois vir a ser dissecado, ou já dissecado, né, já preparado, né, já cortado, e fica aqui em solução de conservação. E eu conheci um tanatopraxista, que ao contrário de todos os que já mostrei aqui no canal, não tem como objetivo preservar a estética do falecido. Também é o local onde o corpo do doador, no nosso caso, ele entra pela primeira vez. Ele entra aqui no necrotério, porém com outro objetivo. Ele não vem para cá para guardar um serviço funerário. Então ele entra aqui nesse local, onde eu vou realizar o procedimento de embalsamamento nesse corpo para que ele possa ficar aí anos e anos para isso tudo. A nossa audiência já está acostumada com os termos técnicos, né? Já fizemos várias reportagens em laboratórios e tudo. Qual que é a diferença da sua atuação no embalsamamento para o programa de doação de corpos comparado com o que vai ser realizado para o velório, por exemplo? Nossa, excelente pergunta, viu? Porque acontece muitas das vezes de familiares quererem realizar uma despedida do corpo antes dele ser doado. Aí me perguntam, podemos velar
Eu falo, poder até pode, mas só que me fala qual que é a funerária, porque eu tenho que fazer o contato e explicar para a funerária o que pode e o que não pode ser feito com esse corpo, que geralmente nas funerárias eles vão realizar a tanatopraxia, o embalsamamento também, mas para preservar com a estética. Então é muito diferente o nosso procedimento aqui do que é feito para se fosse um serviço funerário. Então, só para você entender, o procedimento, as técnicas, é uma técnica de tanatopraxia que eu adequei aqui. Fiz uma adequação, é uma técnica de tanatopraxia que eu utilizo aqui, porém, ou seja, não precisando manter a estética. Então, quando eu não mantenho aquela estética, eu consigo preservar estruturas. Se na funerária eles realizarem a técnica de tanatopraxia, lá eles vão trabalhar com estética, então eles vão precisar fazer procedimentos como uma evisceração, dependendo da situação, e isso vai fazer com que você acaba perdendo estruturas, referências anatômicas para os alunos aqui da medicina. Veja este anfiteatro curioso, em que os alunos podem ficar nestas arquibancadas, enquanto os professores ministram suas aulas com os cadáveres sob a mesa. O link para a reportagem completa está disponível no card que aparece na sua tela e no link na descrição deste vídeo. Mas afinal, o que acontece com os corpos que não são mais úteis para a ciência? E agora, aqui na sala de anatomia da Faculdade de Medicina da UFMG, entre os corpos, eu volto a falar com o professor Kennedy Martinez, porque vários inscritos deixaram uma dúvida comum. Uma pergunta que é um paradoxo. Qual é a vida útil de um corpo de um falecido que foi doado para a ciência? Excelente pergunta, Everton, né? E é importante também, né? Porque o cadáver ele tem um tempo, né, de utilização. Em média, nós verificamos aí alguma coisa em torno de 15 anos, 20 anos, né, podendo até ser menos tempo, a depender da solução de conservação, né? E o tipo de manejo, né, ou de manipulação. Por exemplo, se ele é dado para treinamento cirúrgico, né? Mas a lida que nós temos aqui, né, a padrão, né, com alunos de graduação de medicina, apesar de ser muita gente, né, são centenas de alunos, e essa rotina aqui da dissecção, da manipulação dos estudos, né, acontece semanalmente, todos os dias, né, nós temos atividades, né, então assim, em média, fica nesse espectro de tempo, alguma coisa em torno de 12, 15, 17 anos, né, mas às vezes acontece do cadáver ficar muito mais tempo que isso, né, vamos imaginar, uma solução de formol, se nós tivermos ali alguma coisa bastante atípica nele, que a gente chama de variações anatômicas, né, uma coisa preciosa, inédita, né, incomum. Então a gente, por exemplo, o que seria incomum nesse tipo de caso? Certo. Vamos imaginar um fígado que tem uma variação de distribuição vascular, né? Uma artéria que ao invés de estar numa certa posição, né, ela está em outra posição ou duplicada, né? Isso a gente chama, né, por exemplo, de variação de posição, variação numérica, né? E eu dei o exemplo do fígado, né? Mas a gente vê isso em vários outros segmentos, né? Às vezes a pessoa que tem, vamos imaginar não uma questão como esta, né, que tem a ver com a sua genética ou epigenética. Vamos imaginar um indivíduo que tenha uma doença, faleceu, né, e aqui na dissecção a gente descobre, né, que pode ser até causa da morte dele, né, daquele indivíduo, ou não, né, tá, não tinha sido ainda identificada uma lesão. Vamos imaginar um leiomiosarcoma, né, que é um tumor maligno de tecido muscular liso. Vamos imaginar um fibroma, um osteoma, né, que são tumores também, e que servem para anatomia para fins da prática de ensino também, né? Lógico que são lesões que vão ser tratadas, né, na patologia, né, que é uma outra disciplina, mas a anatomia, como é base de tudo, a gente toma essa lesão, né, para discorrer a respeito do normal, né, comparando com o patológico. Então tem essas preciosidades, vamos colocar dessa forma, né, que são as chamadas variações anatômicas, seja elas patológicas e os desvios da normalidade, né, que tem a ver com o normal, mas são desviantes, que como são muito raros, né, muitas delas, né, são raras e são importantes para o treinamento do aluno, né, do graduando, a gente acaba mantendo, né, no nosso acervo por muito mais tempo para ensinar várias gerações de alunos. No caso aqui, então, a vida média, a vida útil média de um corpo falecido, 15 anos. 15 anos. Visualmente falando, vamos ilustrar porque eu não posso mostrar.
Visualmente falando, como que você sabe que este corpo, por exemplo, não está mais apto a ser um objeto de estudo? Certo. Bom, então a gente vai cortando, é como se abríssemos um livro, né? Vamos fazendo leituras, né, das partes do corpo, né? Então a gente vai pegar ali, por exemplo, a parte de abdômen, né? Vai pegar intestino, vai rebater, né? Vai dissecar, vai chegar na parte de fígado, né? Às vezes desloca a estrutura hepática, né? Quer dizer, o órgão todo ou parcialmente, né? Revisamos secções, né, parciais também. Isso, com o tempo, vai desgastando, né, porque as manipulações são intensas, né, a gente faz, e essas dissecções, elas não são feitas, né, num só tempo, né, num só momento. Elas perduram enquanto tiver o cadáver conosco, né, porque tem estruturas que são lidas, né, mais superficialmente, depois a gente vai dissecando, à medida que o tempo vai passando, né, estruturas mais profundas, né. E à medida que isso vai andando, né, vai acontecendo, há um desgaste natural, né? Então as relações das estruturas vão se perdendo, a própria víscera, né, e relações de partes delas também se perdem, né? Então a gente vê, né, ou nota visualmente que os elementos estão degradados, né? Mas mesmo assim, com essa degradação, e às vezes muito degradados, a gente pode remover partes, né? Então, por exemplo, a gente pode aproveitar um segmento, membro inferior, superior, para fazer articulações, para fazer uma parte de vasculatura, né, para estudar vasos. A gente pode remover uma víscera, estudar aquela víscera separadamente, mas não mais no contexto do cadáver, né? Então tem essas práticas, né, dentro da anatomia, né? Mas no geral, né, para a gente notar que ele não está nos servindo mais, né, no sentido aí da leitura que a gente faz dos elementos, é o desgaste. E esse desgaste nas manipulações que são muito intensas, né? São centenas de alunos, né? Quer dizer, muitas mãos manipulando, semanalmente, ao longo de semestres, né? E ao longo de anos também. Então dura até relativamente bem, né? Considerando aí um laboratório padrão, né, para graduação de medicina, né? E com alunos graduandos, né? Porque tem uma diferença também de pós-graduandos, né? Para pesquisa, para ensaios, né, do tipo técnicas cirúrgicas, né? Para aprimoramento de técnicas cirúrgicas, tem umas variações. Mas no geral, né, considerando um laboratório como esse aqui, típico, né, o padrão de anatomia para graduação, o tempo que eu falei, né? Alguma coisa em torno de 15 anos, podendo ser mais, menos, dependendo também, inclusive, dos achados cadavéricos. Recebemos também algumas dúvidas que a resposta pode ser óbvia para quem está, né, imerso nesse universo aqui, mas as famílias das pessoas que se prestam a doar os seus corpos para a ciência podem visitar seus entes queridos aqui? Não podem, porque é muito chocante, né? E outra, a gente não vai conseguir identificar mais aquele cadáver que foi doado naquela determinada época, né, e fazer a relação com aquele indivíduo, né, que doou o seu corpo. Por quê? Os elementos são bem dissecados, né, cortados, né, e fragmentados. Então você não vai conseguir, mesmo sendo parente, né, que conviveu com a pessoa há bastante tempo, fazer a identificação daquele indivíduo, né? E a cena não deve ser legal também, né? Também não. Até é uma questão de saúde mental, né? Então não é nada recomendado, né? Você vê o seu, né, ente, aquele que você conviveu muitos anos, né? Às vezes pai, irmãos, filhos, né? E assim por diante, nessas condições, né? Lógico, é de ciência, né? É um trabalho técnico, né? Mas o impacto é bastante grande, né? E a lei também impede, né? A Lei 8.501, ela é de 22 de novembro de 92, assinada pelo ex-presidente Itamar Franco, então já tem bastante tempo, né, essa lei, mas está bem claro lá, que é proibido, né, essa visitação, né, dos familiares em ambiente como de laboratório de anatomia, né, que é para fins de ensino, pesquisa, extensão. Até porque o corpo, ele, grosseiramente falando, perde o nome e se torna um registro dentro da universidade com fins específicos para a ciência, né? Exatamente. Uma questão ética, né? Ou bioética, e também policial, né? Que nós temos dados reservados sensíveis, né? Na época da doação, que fica em outro departamento, né? E quando vem para cá o corpo, né? Quando ele chega, ele não vem para cá com o seu nome, né? Então a gente não vai colocar o nome no cadáver. Tem, como você falou, uma codificação, um código, né? Que, se acontecer a necessidade de uma investigação futura, né? De causa-mortes, né? Alguma coisa aí junto à Polícia Civil ou mesmo à Polícia Federal, você consegue fazer esse lastro, né? Fazer essa ligação. Mas ninguém consegue fazer essa ligação nesse setor aqui, né? Aí tem que solicitar outros setores, né? E naturalmente os setores vão perguntar o porquê disso, né? Mais informações para fazer toda essa ligação.
Tá? É uma questão de segurança mesmo, né? Porque nós temos dados sensíveis, né, que são reservados, e aí você tem essa necessidade do cadáver estar aqui, mas está com um código e não com o nome dele. Professor, passados aqui então os 15 anos em média, o que acontece com esses corpos? Quando eles não são mais úteis para a ciência, qual é a destinação? Sim, nós temos duas opções, né? A incineração, né, que a universidade ela contrata uma empresa, né, que se presta esse serviço, né, que vai neutralizar o corpo e depois incinerá-lo, né? Pode ser através de uma funerária, né? E também com restos, inclusive, né, fragmentos de material hospitalar, pé amputado, mão, placenta, né? Então a gente faz essa reunião de material e destina à incineração, né? Que é reconhecido como prática, né, normal da biossegurança, né, por vários órgãos públicos, né? A outra forma também é a inumação, né? Colocar o cadáver sobre a terra, em terreno sagrado, no caso, os cemitérios, né? Inclusive, a universidade, a Faculdade de Medicina, ela tem em comemoração, né, ao programa de doação de corpos, né, em homenagem aos doadores e aqueles que concretizaram essa doação, um mausoléu, né, no cemitério da Saudade. E ali também nós temos a possibilidade, né, junto ao cemitério, não só da Saudade, mas outros cemitérios também, fazer a inumação das partes, né, ou do cadáver inteiro, né, que já não nos atende mais do ponto de vista, né, da ciência, né, da pesquisa, da interação com o corpo. Mas não tem como saber quais cadáveres que foram levados para lá. É um mausoléu em memória ao programa. Né? Uma homenagem geral às pessoas que se propuseram a realizar esse ato altruísta e se doarem para a ciência. Perfeitamente. E a gente fala de material, né, mas os fragmentos humanos não são identificáveis, você não separa um do outro, né? São vários fragmentos misturados, né, de vários corpos, às vezes corpos inteiros, né? E, como a gente falou, né, tem aquela margem, né, aquele tempo. Findo isso, né, já não tem mais essa prática para anatomia, né? A gente pode recolhê-los, né, e dar esse destino digno, né, que é a incineração e o sepultamento, né? Mas com fragmentos de várias pessoas, naturalmente, né, sem identificá-las no mesmo local. E com que frequência que isso ocorre? De tempos em tempos que vocês destinam esses restos mortais aqui? Isso é muito variável, porque às vezes tem semanas que tem mais procedimentos de dissecção, sabe? Mas, assim, de regra, de 15 dias, né, a recolhimento de material, né, quando tem menos atividade, de mês em mês, né, para essa destinação, né, o sepultamento ou a incineração. Perfeito. Professor Kennedy, muito obrigado por nos receber mais uma vez aqui, por sanar as dúvidas do nosso público. E lembrando que você também me acompanha aos sábados na tela da Band Minas, como repórter especial do André Show, e o professor Kennedy na minha estreia aqui na tela da Band. Muito obrigado por esse ato generoso de nos receber aqui mais uma vez, professor. Nós agradecemos bastante e estamos abertos, né, a dúvidas, né? Tem um programa de doação de corpos, acontece que semanalmente, segundas e sextas-feiras, tem as entrevistas, né? Então, se alguém quiser vir aqui para conhecer o programa sem a questão da doação, né, em si, sem um termo de doação, pode vir, né? A gente atende, conversa, né? E a pessoa vai se sensibilizando e, quem sabe, né, no futuro, ela tem essa ideia, né, de se doar, né, que é um ato de altruísmo bastante importante, né, muito grande. Inclusive, mais informações sobre o programa estão disponíveis na descrição deste vídeo, tem um link aí no card que também aparece na sua tela. Muito obrigado mais uma vez, professor. E para você que está assistindo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Lembrando que os bastidores desta e de outras reportagens estão nas redes sociais e nosso @ é o Vim Te Mostrar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.